Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua vinda para assistir a mais um vídeo nosso. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho de notificações, teça comentários e partilhe o link com seus amigos. Também peço a você que considere ser um ofertante deste canal. Através destas ofertas, nós teremos condições de nos mantermos aqui no microfone a propagar a palavra de Deus. Não vendo a palavra, porque com ou sem recursos, eu estou aqui pregando e propagando a palavra. Se você desejar fazer, aqui está o número do Pix através do qual você pode ser um dos ofertantes. Estou falando sobre valer a pena. Já falei sobre um pai que vale a pena, falei sobre uma mãe que vale a pena e agora quero falar sobre um filho que vale a pena. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Se há alguém que pode servir de modelo para os filhos, esse alguém é Jesus. Jesus era filho direto, natural de Deus. Ele nunca começou a existir, ele sempre existiu. E como que isto é possível? Na nossa mente limitada humana, não dá para imaginar como uma coisa que nunca começou sempre existiu. Ele é pré-existente. Tudo mais é criado. O Senhor Jesus não foi criado. Ele é chamado no livro do Apocalipse de princípio da criação de Deus. Mas, na verdade, o termo grego significa o principiador, o começador, o iniciador da criação de Deus. João capítulo 1 nos diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é filho unigênito, único gerado pelo Pai. Há seitas heréticas que dizem que Jesus é irmão de Lúcifer. Mentira! Lúcifer, o anjo de luz, o brilhante, foi um querubim, um anjo de altíssima graduação, criado. Jesus não foi criado. E outros identificam Jesus como o arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel foi e é o chefe dos anjos, criado, e não o próprio Filho de Deus. Portanto, estas confusões destas seitas heréticas são um fracasso para aqueles que seguem estas mentiras. A Bíblia é a base da nossa fé e Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele, o Espírito Santo e o Pai compõem a Santíssima Trindade. O termo Santíssima Trindade não está na Bíblia, mas ela é santíssima porque se refere a Deus, e a Trindade porque se refere aos três. Por isso o Senhor Jesus ordenou que aqueles que se convertessem fossem batizados igualmente em três nomes. Se não fossem três existências, não precisava batizar em três nomes. E ele disse, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Jesus veio e se tornou homem. Ele encarnou-se no ventre de Maria, sua mãe,
foi concebido pelo Espírito Santo e foi criado como um ser humano como qualquer outro de nós. E como ser humano foi filho e foi submisso ao seu pai e à sua mãe. Mesmo naquele episódio dos seus 12 anos, quando ficou no templo de Jerusalém conversando com os doutores e depois reencontrado pelo seu pai e sua mãe, depois de 3 dias de buscas, e quando seus pais ralharam dizendo: por que você ficou aqui enquanto nós estávamos voltando para casa? E Jesus disse: não sabias que me importava estar na casa de meu pai? Ele estava falando conforme a sua divindade, mas imediatamente o texto bíblico diz: e era-lhes submisso. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai, porque era um filho obediente. Jesus honrou a sua mãe quando a confiou a João, o apóstolo, para que cuidasse dela pelo resto da vida. Jesus testificou aos seus irmãos. Jesus teve irmãos, filhos de José e de Maria. Judas, Tiago, Simão, José e pelo menos mais 2 irmãs. Não eram primos, não, eram irmãos mesmos, porque Maria foi conhecida por José após o nascimento de Jesus. Diz-nos a própria palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Jesus foi um filho obediente, um filho que honrou a Deus. Se alguém tinha poder para exigir do Pai, como dizem esses falsos pregadores, esses pregadores de mentira que dizem: você tem que determinar, você tem que exigir, e eles zangariam inúmeras multidões e criam igrejas grandiosas com estas mentiras. Se tinha alguém que poderia exigir, era Jesus, mas nós nunca encontramos Jesus exigindo. Quando ele nos ensina a orar na oração do Pai Nosso, ele diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E nos ensina dizendo assim: seja feita a tua vontade, ó Pai, assim na terra como no céu. E ele prova isso, porque quando foi sofrer na cruz do Calvário, quando foi dar a sua vida como Cordeiro de Deus em nosso lugar, antes deste momento ele já previa tudo que iria padecer, e a sua vontade humana era não passar por aquilo. Ninguém gosta de sofrer. E então ele ora ao seu pai dizendo: Pai, todas as coisas te são possíveis. Se possível, afasta de mim este cálice. O cálice é o sofrimento, é o derramamento do seu sangue. Mas imediatamente ele diz assim: porém, não se faça como eu quero, mas como tu queres. E depois, voltando a orar pelo mesmo assunto, ele diz: Pai, se não é possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Jesus foi submisso à vontade do Pai em todos os aspectos, em todos os sentidos. Jesus foi o filho que honrou o Pai. Honrou com as palavras, honrou com o compromisso, honrou com o comportamento, honrou com a obediência. Jesus foi o filho que se humilhou e o Pai o exaltou. A coisa mais bonita no coração de um pai é quando vê um filho obediente, um filho que não é respondão, um filho que cumpre as determinações, um filho que tem prazer de estar ao lado do seu pai. Ontem, enquanto preparava uma mensagem previamente gravada para publicar e a assistia para ver se precisava inserir alguma coisa, a minha filha Ruth, de 8 anos, sentou-se aqui do meu lado para assistir a mensagem. Eu disse: filha, vá brincar com seus irmãos. Disse: não, papai, eu gosto de ouvir o senhor falar. Que coisa gostosa, não tem preço nesse mundo que pague uma atitude destas. E Jesus tinha prazer de estar na presença do Pai dele, de falar sobre o Pai dele, de proclamar a vontade do Pai dele, de passar as madrugadas com o Pai dele. Um filho que honrou o Pai e, como era filho de Deus, recebeu prêmio eterno por tal honra colocada para o seu Pai. O Pai desejou que o seu Filho Jesus Cristo
fosse o Senhor do céu, da terra, de debaixo da terra, de todo o universo, e exigiu que toda a criação confessasse que ele, o Filho dele, Jesus, é o Senhor. Jesus é o nosso modelo de filho. Filho que me escuta hoje, faça de Jesus o modelo do seu comportamento. Educado, respeitador, benigno, submisso, que acata a vontade do pai, acata a vontade da mãe, aceita o ensinamento, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, que está centrado em honrar o seu pai. Jesus Cristo é o modelo, é o patriarca de todos os filhos. Ah, quem me dera que os filhos todos seguissem o exemplo de Jesus, que como filho soube honrar o seu Pai Celestial e soube honrar o seu pai adotivo e a sua mãe material. Jesus nos dá exemplo em tudo, e se queremos um filho para ser modelo para nós, este filho é o Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer de Jesus modelo para todos nós que somos filhos. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, eu peço a Ti, em nome do Teu Filho Jesus, que nos abençoes também como filhos para darmos exemplo de como tratar os nossos pais. Ó Senhor, perdoa-nos quantas vezes nós não nos comportamos como Jesus se comportou diante dos seus pais terrenos e como ele se comportou diante de Ti, ó Pai Celeste. Mas que o Senhor nos ajude a fazermos do modelo de Jesus, do comportamento de Jesus, o modelo e o comportamento para as nossas vidas de filhos também. Eu te agradeço porque a Tua palavra tem resposta para tudo. E eu te louvo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Agradeço por você estar assistindo aos vídeos e a esta série específica valer a pena. E peço a você que considere ser um dos ofertantes ou mantenedores de nosso canal. Como toda a vida humana, nós temos necessidades. E estamos nos dedicando aqui à pregação da palavra. Se o Espírito de Deus falar ao seu coração, eu quero que você reparta algo com este canal para dar fôlego e sobrevivência, para que continue a propagar a minha palavra. Aqui está o Pix através do qual você poderá fazê-lo. E peço a você que preste atenção nas outras produções nossas que estão sendo sugeridas e aguarde o nosso próximo vídeo desta série. Muito obrigado e Deus o abençoe. Tchau!